Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 004 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras 2024. O tema desta aula é potenciação e juros compostos. Vamos continuar estudando, em busca da plenitude do edital. Então vamos à aula. Bom, aqui eu vou resolver exercícios de concurso da Petrobras em nível técnico, ok? Preste bem atenção. Muita gente não conseguiu fazer esse exercício, Por qual é o maior? E acaba chutando, Você tem que descobrir desses três aqui, esse aqui, esse e esse, quem é maior, tá? Então, é óbvio que eu começaria para descobrir o maior, eu começaria para aqueles que têm a mesma base, Então vamos lá, vamos começar. A resposta aqui é o item A, 11 é o A, tá? Isso aqui é o gabarito, tá? Que a Petrobras forneceu. Eu já sei essa resposta. Mas eu vou ignorar esse negócio aqui, tá? O gabarito. Eu vou fingir que eu não sei o que vai dar. Então eu vou resolver o exercício. E é isso que você tem que fazer, não chutar. Então eu vou pegar quem tem a mesma base, Essa aqui é a mesma base, que é 4 é 2 ao quadrado. Então eu vou fazer assim, 2 elevado a 75, eu vou comparar com 2 ao quadrado, que é o 4, elevado a quem? A 37. E aí eu vou colocar aqui maior, se for maior, ou menor, se for menor. Por exemplo, se eu chegar aqui, esse cara aqui, 2,75 dá 2,80, vai. Eu vou pôr que isso aqui é menor. 2 elevado a 75 é menor que 2 elevado a 80. Então, o que eu vou colocar aqui vai depender, o que eu vou colocar aqui, o sinal que eu vou colocar aqui, vai depender de quem é maior e quem é menor, tá certo? Muito bem. Deixa eu apagar esse ponto de interrogação aqui, porque eu não sei a princípio se é maior ou menor. Mas eu vou fazer essa conta de vezes. Quanto que é 37 vezes 2? Todo mundo entendeu? Eu só coloquei no lugar do 4, 2 ao quadrado. E coloquei parênteses para fazer a multiplicação. Quanto que é 37 vezes 2 é uma coisa que também você saberia fazer na prova, não é? 2 vezes 7, 14, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então eu tenho que 2 elevado a 75 e 2 elevado a 74. Então eu vou fazer que sinal aqui? Que o 2 elevado a 75 é maior que 2 elevado a 74. Tá certo? Eu já peguei o maior. Agora, eu já sei que ele quer saber quem é o maior e quem é o menor. Tá certo? Não quem é o intermediário. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 3, 5 e 7, ele quer saber quem é o menor e quem é o maior. Beleza? Então, eu espero que eu tenha dado um exemplo não muito bom, 3, 5, 7. Mas, de qualquer forma, você vai ter dois números aí, o menor e o maior, como resposta. Tá? Muito bem, agora eu vou pegar, como esse número aqui, como esse número aqui, 50, ele pode ser relacionado com esse 75, certo? Eu vou fazer assim, 2 elevado a 75 é igual, quem é maior, Eu já sei que esse 2 elevado a 75 ele é maior que esse. Agora eu quero saber se o 2 elevado a 75 é maior que 3 elevado a 50. Tá? Aí você vai falar, pô professor, mas que conta doida que você vai fazer aí para relacionar os dois. Tá certo? Muito bem. O que eu posso fazer é, esse 75 aqui, na verdade, ele é o quê? 50 mais 25, Então ele pode ser escrito assim, 2 elevado a 50, vezes 2 elevado a 25. Isso é o pulo do gato, Isso dá 2 elevado a 75. Conserva a base e soma os expoentes, Muito bem. Isso aqui está dando o quê? 3 elevado a 50, tá certo? Então você vê que eu tenho 50 dos dois lados já, Aí, agora dá uma olhada. Esse número aqui, eu tenho que fazer aparecer os 50. Porque aí sim, eu compararia o lado esquerdo com o lado direito fazendo isso.
Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a 50, não mexo nesse. Agora, esse 25 aqui eu vou fazer aparecer um 50. Como é que eu faço? Mas o resultado tem que dar 25. Então, isso vai ficar 50 sobre 2. Olha que interessante. Eu estou comparando agora com o 3 elevado a 50. Tá? Eu vou descobrir, tá, gente, que isso aqui é menor. O lado esquerdo ele é menor. Aí você vai falar, porque 4... Não, você vai ver, né, por que ele vai dar menor o lado esquerdo. Tá? Bom, até aí você entendeu, né? Eu estou comparando 2 elevado a 75, né, que é o que eu tenho que comparar, que é esse cara aqui, 2,75, com 3 elevado a 50. Então, 2 elevado a 75 pode ser escrito dessa maneira. Depois, o 25 pode ser escrito como 50 sobre 2. E agora, você vê, olha a técnica que eu estou fazendo aqui, né? Até aí não tem o que discordar. Só que agora aqui eu vou escrever aqui 2 elevado a 50, não vou mexer de novo. Eu pularia essa parte por conta da minha prática, mas eu vou fazer o seguinte, ó. 2 elevado a meio, né? Isso aqui é 1 vezes 50 dividido por 2. Então, eu posso pegar essa fração aqui, ó, 2 elevado a meio, e elevar a 50. Aí você vai falar, pô, por que você está fazendo isso? Porque 50 vezes 1 dá 50, dividido por 2 dá 25. Então, na verdade, eu tenho 2 elevado a 25, que é o que eu tenho aqui. Tá? Que é o que eu tenho aqui do lado direito deste 2. 2 elevado a 25. Então, isso aqui está dando 2 elevado a 25, porque aqui é conta de vezes. Tá? Eu estou comparando com 3 elevado a 50. Não perca o fio da meada aí não, tá? Então, muito bem. E agora você vai falar assim, pô, mas e agora? Eu faço o quê? Toda vez que tem uma potência idêntica, eu posso tirá-la para fora. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse 50 daqui e esse 50 daqui e vou colocar aqui. Tá? E o que sobrou, eu coloco dentro dos parênteses. Sobrou o primeiro 2 e sobrou o primeiro 2 elevado a meio. Tá? 2 elevado a meio. Muito bem, comparando com 3 elevado a 50. Aqui já entra a prática de você saber que 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2, tá? 2 elevado a meio, né, é a raiz quadrada de 2, porque esse 2 vem para cá, que é a base. O denominador é índice, né? O denominador aqui é o 2 e ele é o índice. Ele não precisa escrever. E o 1 vem para cá, ele também não precisa escrever. Então, 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. Tá? Só que a raiz quadrada de 2, você teria que saber isso, dá 1,4142. Eu vou escrever 1,41. Então, na verdade, esse número aqui é 1,41. 1,41 vezes 2, quanto que dá 1,41 vezes 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Não chega no número 3. Tá? Isso aqui é 2,82 elevado a 50. Você vai lá, professor, eu não ia conseguir fazer esse exercício nunca. Consegue sim, você tem que treinar. Então, você tem alguma coisa elevada a 50 é igual a alguma coisa elevada a 50. Né? Só que a base aqui é menor. Então, esse número aqui, da esquerda, esse número aqui, ele é menor que 3 elevado a 50. Então, quem é o maior? Né? Se esse número, 2 elevado a 82 elevado a 50, 82 elevado a 50, ele é o 2 elevado a 75, que já era maior que o 2 elevado a 74, então quem ganhou de todo mundo aí, quem é o maiorzão de todos aqueles 3 números dados, é esse cara aqui. Então eu já sei que ele é o maior. O 3 elevado a 50 é o maior. Tá? Então o maior é esse cara aqui. O maior. Vou chamar de M maiúsculo. E o menor? Né? O 2,75 ele é maior que o 4, né, elevado a 37. Então, o 4 elevado a 37 ele é o menor. Certo? Então, eu tenho como resposta, né, já que o 2,75, que seria o intermediário, ele ganha de 4 elevado a 37, porque acaba dando uma coisa desse tipo, né? 2 elevado a 75 é maior que 2 elevado a 74, certo? Então, o 2 elevado a 75 é intermediário, o 3 elevado a 50 é o maior e o 4 elevado a 37 é o menor. Então, eu tenho, respectivamente, o menor, quem é?
4 elevado a 37. Quem é o maior? 3 elevado a 50. Portanto, a resposta desse exercício eu cravaria aqui no item A. Tá? Resposta ao item A. Então, como você pode ver, a Petrobras exige que você conheça de potenciação. Na verdade, caiu na Transpetro em 2023. Tá? É o mesmo padrão de exercícios. Você tem que saber potenciação. Tá? Então, foi feita uma série de contas. Você volta o vídeo aí, vê direitinho como foi feito. Né? Esse exercício 11, muito interessante, muito genial, né? Bastante simples, desde que você saiba trabalhar com potenciação. Tranquilo? Vamos prosseguir. Aqui caiu um exercício envolvendo juros compostos, tá? Então esse problema não é de juros simples, é juros sobre juros, é juros compostos. Então, você tinha aqui em 1994 um artigo, né? 1994, um artigo custava R$ 13,91. Então você tem 1994 o ano e o preço. Passaram-se 28 anos, ou seja, 336 meses, e esse é o número que você vai usar, tá? Esse é o número que você vai usar, 336, né? Porque tem várias respostas e a resposta correta é essa item A, tá? Ela é a resposta correta. Então aparece o número 336 aqui. Não vou usar 28 anos. O tempo e taxa tem que estar na mesma unidade, né? Então nós vamos fazer a taxa por mês, tá? Então a cada mês, ó, a taxa, né, tá em porcentagem ao mês, tá? K% ao mês. Muito bem. Tem uma coisa interessante para você fazer esse exercício, que seria o seguinte: você saber que em juros simples, J é igual a CIT sobre 100, né? CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo sobre 100. Se ele fala que a taxa, que a gente aqui nesse exercício está chamando de letra K, ele está chamando a taxa de letra K. Você tem que saber isso também. Ele pode não precisar usar, né? Capital, ele podia chamar o K em inglês, né? Enfim. A taxa, ela é... O tempo, às vezes, eles chamam de N, né? Número de meses. Então, a letra que vai ser usada no exercício, você tem que olhar de acordo com o exercício. Então, esse aqui é o caso de juros simples, tá? Em juros simples, você tem o seguinte. Quando a taxa é 2% ao mês, você joga o número 2 aqui, no lugar da taxa, tá? Então, se o capital é R$10.000, você joga no lugar do C R$10.000, tá? Se a taxa é 2, você joga 2. Se o tempo é 36 meses, você joga 36. E você acha o juro, o J, né? Corta esses dois zeros com esses dois zeros, né? Isso aqui vai dar 72. 72 com mais dois zeros dá 7200. 7.200 é os juros. Então, quando você tem um número 100 aparecendo, você tem como jogar a porcentagem aqui. Mas alguns livros falam assim, olha, o juros simples não é J igual a CIT sobre 100. O J é igual a CIT. A taxa, né, é 2% ao mês. Você não pode jogar o 2 aqui. Ah, mas professor, por que eu posso jogar o 2 aqui? Porque o 2 que eu vou jogar é 2%, é 2 por 100, está aparecendo 100 na fórmula. Aqui não está aparecendo 100 nenhum, então eu não posso jogar o 2. Eu tenho que fazer esse 2% ser assim, ó, 2 por 100. Aí sim, eu posso jogar esse número e não esse. Quando a fórmula tem 100, presta atenção, quando a fórmula tem 100, seja de juros simples ou de juros compostos, a fórmula tem 100, você joga o valor da taxa. E a taxa, a gente pode dizer o seguinte, que essa taxa, no exercício que a gente vai ver, ela vai ser chamada de K%. Ou seja, a tua taxa, ela já está em por. Mas a fórmula, essa fórmula está aparecendo 100. Então eu posso jogar esse 2 na taxa, tá? Então seria aqui o valor de K, né? Eu posso jogar o valor 2. Não preciso mexer, e não preciso escrever 2 por 100, porque já tem um 100 aqui. Porém,
se ele fala que a taxa é 2% ao mês, o K está dando um K percentual, tá? Eu tenho, e a fórmula que eu estou usando não tem 100, tá? Se a fórmula que eu estou usando não tem 100, significa que eu tenho que passar essa taxa de 2% para 0, alguma coisa, porque é 2 sobre 100. Então, o I que eu vou usar, numa fórmula que não tem 100, é 2 sobre 100, que é 2%, que é o I sem ser I por cento. Então, existe o I por cento, né, que seria 2%. Eu espero que você tenha entendido a diferença desse I para esse I, ou desse K, né, 2%, para esse K, que é igual a 2. Tá? Então, se ele fala que a taxa é 2%, você pode usar o K assim ou o K assim. Aqui é 2%, ó, 2 por 100. Mas são números diferentes. Esse número aqui dá 0,02. São coisas diferentes. Ah, e professor, eu jogo 2 ou 0,02 na fórmula? Depende. Se a tua fórmula tiver o 100, né? Se a tua fórmula tiver o 100, você não precisa jogar. Você joga já a taxa lá em porcentagem. O K percentual. Tá? Então, é isso que você tinha que saber para fazer esse exercício. E muita gente não sabia isso, né? A diferença do J igual a CIT sobre 100 para o J igual a CIT, quando se trabalha com juros, com juros simples. Mas esse exercício aqui, ele é mais complicado porque ele envolve juros compostos, tá certo? Então, ele é mais complicado. Então, você teria que escrever a fórmula dos juros compostos e depois multiplicar por 100 todo mundo. Aí o teu K vai aparecer um 100 lá, aí você isola. Então, ele é um pouco meio trabalhoso, né? Mas, enfim, eu vou fazer esse exercício, mas a gente vai ver, né, no curso aqui, juros simples e compostos com mais detalhe. Eu estou resolvendo aqui só para você ter uma ideia, né? Não queira aprender agora, porque quero aprender tudo num dia só, né? Muita coisa. Então, nós vamos resolver um problema de juros compostos, tá? De juros compostos, em que o K ele é percentual, tá? Então, você tem uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Há muitos anos atrás, há 336 meses atrás, e ele quer saber o valor da taxa, tá certo? Ele quer saber o valor de taxa. Muito bem, então você tem o seguinte, que em 1994 um artigo custava R$ 13,91. 28 anos depois, né, 336 meses depois, ele aumentou para 100. Então, na verdade, suponha também que para esse período de 336 meses, a taxa mensal, então eu estou trabalhando com K percentual, né, de aumento no preço desse artigo, tenha sido K percentual. Ou seja, a cada mês o preço do artigo sofreu um aumento de K% em relação ao preço anterior. Então, esse K pode ser dado por... Então, K percentual, que é esse K, ele vale quanto? Então, com esses dados aqui, você ia ter vários tipos de possibilidades aqui, né? Enfim, mas como é que eu ia chegar nesse resultado A? Muito bem. A primeira coisa, você tinha que saber a fórmula dos juros compostos. Você sabe a fórmula dos juros compostos? Montante é capital 1 mais I. O I eu vou chamar de K, elevado ao tempo. O tempo eu posso chamar de T, vai, ou de N, né? 1 mais I elevado a N, né? Agora, que eu vou fazer, né, para descobrir? Qual era o valor inicial do artigo? Era o capital, né? Era o C. Ele era 13,91, tá? Então, ele custava 13,91, que era o preço do capital. É como você aplica 13 e vai jogando K%, K%, K% em 336 meses, você vai ter o M, né? E esse M, ele falou que é 100 reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar do M o 100, que é o preço final, e aqui o valor do capital, né? do C, que era 13,91, quanto que ele custava.
ele custava 13,91. Apliquei uma série de K%. Aqui ainda não aparece, essa fórmula do montante, ela não aparece 100, tá? Então, 13,91 é 1 mais K elevado a 336. Tá certo? Então, você vê o seguinte, ó. Como é que eu faço para achar K percentual? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou depois, para passar o K, né? Por exemplo, se o K fosse 2%, né? E ele não é percentual, né? Eu tenho que escrever assim, 2%. Mas se for K percentual, eu escrevo 2. Ele é 2%. Então, porcento aqui, ó, o K em porcentagem, isso é 2%. Tá? E esse cara aqui é 2%. Tá? Então, ele não quer assim, ele quer assim. Ele quer assim, ó. Ele quer esse. Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou multiplicar por 100, né? Se eu multiplicar por 100 esse cara, eu chego nesse, tá? Porque o 100 cancela o 100 e vira o 2. Então, eu vou fazer isso por último, tá? Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Né? Aqui é montante, capital, 1 mais I elevado a N. Tá? O N é 336. Eu vou passar aqui uma multiplicação. Eu quero isolar o K, deixar o K sozinho. Então, eu passo é uma multiplicação, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 100 sobre 13,91 é igual a 1 mais K elevado a 336. O que eu fiz? Daqui para cá, eu só passei o 13,91 por outro lado. Agora, eu tenho que sumir com esse cara. Se eu quero achar o K, eu tenho que sumir com esse 336. Então, eu elevo os dois lados a 1 sobre 336. Tá? Então, isso aqui vai ficar 100, 13,91 elevado a 1 sobre 336. O lado esquerdo eu elevo a 1 sobre 336. E o lado direito eu elevo também a 1 sobre 336. Só que quando eu faço isso, isso vira 1 mais K. Tá? Por quê? O que é 336 multiplicado? Porque quando eu elevo, vira a conta de vezes, né? 1 sobre 336. Por isso que eu elevei a 1 sobre 336. Para sumir com o 336, cancela isso com esse, vira 1. Então aqui, se eu elevar a 1 sobre 336 desse lado também, esse cara cancela com esse, tá? Então, acaba ficando 1. Tá? Então, eu elevei 1 sobre 336 do lado esquerdo, ficou assim. E elevei 1 sobre 336 do lado direito, ficou assim. Tá? Então, aqui eu tenho 336. Daqui para cá é que eu elevei, né, dos dois lados a 1 sobre 336. Muito bem. O que você faria agora, né? Agora, você pode passar o 1 para o lado esquerdo. Tá? Passo 1 para o lado esquerdo. Esse parênteses aqui pode ser tirado, né? Não precisa escrever. Tá? 1 mais K entre parênteses é o próprio 1 mais K. Eu vou passar esse 1 para o lado esquerdo. Então, isso vai ficar o quê? 100, que o K, né? Agora eu vou deixar o K sozinho. K é igual a 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336. Se esse 1 passa para o lado esquerdo, vira menos 1. Então, o 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336, ele recebe do lado direito o 1 que chega com um sinal negativo. Então, o K ele é esse resultado aqui. Só que eu não quero K, eu quero K percentual. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo por 100. Se eu multiplicar por todo mundo por 100, eu chego na resposta do exercício. Tá? Então, se eu multiplicar por 100, todo mundo, multiplicando por 100 em cada lado, isso vira K percentual. Isso vira 100 vezes esse trambolho todo, 1 sobre 336, 100, 13,91, e esse menos 1 vira 100. Multiplico por 100 aqui, aqui e aqui. Esse resultado, 100, esse bloco, 100 sobre 13,91, 1 sobre 336 menos 100, é a resposta A do exercício. Tá? Você pode ver aqui a resposta daqui, ó. 100, Eu achei esse exercício, sei lá,
Novo, nunca vi esse exercício, esse modelo de exercício, mas caiu, tá certo? Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais.